Boa noite, vou ler uma página. Meu livro da consciência, dia 30 de junho. Quando um ciclo se fecha. Quando a vida sinaliza que um ciclo está se fechando, aceite o fato e aproveite para renovar suas esperanças, dando-lhe a oportunidade de gestar novos propósitos e projetos de vida. Vida é fluxo, é movimento. Negar o que a vida nos oferece gera sofrimento. Aceitação ao que a vida e Deus nos apresenta é uma libertação. Acreditamos em tudo e queremos garantias de tudo. Por exemplo, acreditamos que coisas e pessoas são nossas. E a vida é tão sábia que não lhe dá garantia de nada, nem tem data de validade. Vamos confiar na vida, em Deus e seguir em frente. Bom, boa noite. E com essa mensagem, vamos dar início, né, a mais um estudo do nosso NEP. Vamos nos concentrar no aqui, no agora e, antes de tudo, agradecer a Deus, a espiritualidade que nos inspira e ao nosso amado Mestre Jesus, que nos fornece diariamente com as suas parábolas, esse pão, né? Enfim, essas mensagens que trazem tanta sabedoria para a gente, tanto amor, tanto carinho que ele nos deixou há tanto tempo e nos deixa até hoje. Que possamos dar início aos nossos estudos, que possamos ser inspirados a levar essas palavras não só para dentro da gente, mas também para quem nos rodeia, para quem está próximo de nós, que esse estudo não fique só no papel, que possa também ser útil aos nossos corações, ser útil na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes e cuida, Pai, dos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje. Que possamos dar início a mais uma quarta-feira de estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Lívia, o que você acha? A gente lê a passagem toda de novo? Melhor, Pode né? ser que Pra a gente letra é poder. pequenininha? Lê, por favor. Vou ler. O negócio é o seguinte, eu acho assim, como somos poucos hoje, eu acho que eu vou ler e vou falar tudo que eu estudei, depois a Su faz a mesma coisa, né? Porque não foi tanta coisa assim que eu achei, mas foi legalzinho, foi bacana. Vamos lá. É o Mateus, é o capítulo 8, do 18 ao 22. É os desafios do discipulado. Jesus, vendo a turba ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Um escriba, aproximando-se, lhe disse: Mestre, eu te seguirei onde fores. Jesus, porém, lhe diz: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe diz: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Bom, baseado nisso, né, é um trecho que não é muito grande, mas duas passagens que me chamaram mais atenção e eu quis estudar mais elas, né? Primeiro é a do versículo 20, essa metáfora que ele faz das raposas, né, e das aves do céu. No primeiro momento que eu li, eu não entendi muito bem, então eu falei, vou estudar essa parte, né, já que foi a que eu menos entendi, né? Então, eu vou estudar essa parte. E o que eu encontrei foi o seguinte, né? Vou falar com as minhas palavras, mas foi assim, a partir do momento que Jesus ele fala das raposas que têm as tocas, né? Das aves que têm os ninhos e que o homem não tem, né? O descanso, vamos assim dizer, para reclinar a cabeça, né? Trazendo para a nossa doutrina espírita, o que eu entendi foi o seguinte,
foi que a gente vive num mundo de provas e expiações. Então, a gente, vamos assim dizer, ainda não tem o descanso, né? Assim falando, da evolução, né? De que está tudo certo, está tudo bem, vou poder repousar a minha mente. Não, nós estamos num mundo desafiador, em que a gente tem que batalhar todos os dias pelo nosso desenvolvimento pessoal, tanto pelos nossos bens materiais, que temos que correr atrás, quanto os bens espirituais, né, do nosso entendimento, da nossa compreensão. Então, vamos assim dizer, o homem ainda não chegamos na fase do descanso, né? Ainda estamos nessa fase de transição, de correr atrás, né? E quando estivermos mais evoluídos, a gente vai ter mais oportunidade de descansar, vamos assim falando, porque vamos ter mais compreensão diante das coisas, né? Então, ele fala, né, dessa vida de desafios, né? E tanto das facilidades e das dificuldades que a gente vive, dos nossos erros e acertos, e com isso a gente ainda não tem o tempo para descansar a cabeça, né? Então foi mais ou menos isso que eu entendi que Jesus quis fazer essa brincadeira, né? Com essa metáfora das raposas e das aves. Elas têm o tempo de descanso, mas o homem é incessante, tem que continuar batalhando, né? Correndo atrás. Então, foi mais ou menos isso que eu entendi, me esclareceu bastante. E o segundo ponto que me chamou mais atenção foi o último versículo, né? Que essa frase é bem famosa, né? Que é deixar que os mortos enterrar os próprios mortos, né? Aí eu lembrei que a gente tem esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E está no capítulo 23, no item 7, né? Em que ele fala, né? Não é que Jesus, é um texto, né? Mas eu vou resumir. Não é que Jesus diz para sermos negligentes, né? Com os mortos, vamos assim dizer, né? Não é isso que ele quis dizer, mas sim que a real vida é a espiritual, e para a gente deixar um pouco mais de lado a vida material. Ela também é importante, mas a espiritual é mais ainda. Então, ele fala aqui, né, a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira, é uma espécie de morte comparada ao esplendor e atividades da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gebla da terra e da qual se sente feliz de estar livre. Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então, Jesus, ele está até esse capítulo 23 é aquele moral estranha, né? Estranha moral. Então, são aquelas passagens que Jesus falava e que chocava a gente, né? De caramba, o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas significa isso, não é que a gente deve ser negligente com alguém que morreu, nem nada do tipo, não. Da gente ter consciência do nosso apego material e de que ele não vai levar a gente a lugar nenhum, de que a real vida é a espiritual, e é nela que a gente tem que basear, né, a nossa existência. Então, eu li uns trechinhos aqui, né, para não ficar muito grande, mas é mais ou menos isso, cuidar da vida espiritual acima da material, não negligenciar ela, né? Então, eu acho que foram esses os pontos que eu estudei, assim, que eu senti mais necessidade de entender. E clareou muito para mim, assim. Gostei muito de ouvir você hoje. Porque também parece que eram as mesmas dúvidas que eu estava tendo. E tudo fez sentido. Bom, eu li o texto do Cair-Bah e Schutel. O nome do livro é Parábolas e Ensinos de Jesus. E o nome do texto é As Duas Mortes.
Aí eu vou ler uns pedacinhos só, porque o texto é grande, depois eu posso botar lá no grupo se vocês quiserem. Então, toda hora ele fala das duas vidas, né? E das duas mortes. A morte concreta, né? Quando o corpo está enrijecido, quando você perde a vida do corpo. E a morte da alma, né? Que é a morte abstrata. Quando o homem morre, os membros se enrijecem. Quando a alma morre, é o senso moral que se enrijece. A alma morta existe, né? Alma morta em corpo vivo. O espírito sem fé é um exemplo disso, né? Quando a pessoa já não tem mais fé. A alma, quando morta, não sente a vida, não sente a cor, não sente o perfume. Lembrei até de uma pessoa com depressão, né? É uma doença, mas é quando a pessoa perde a fé e perde a vontade de viver. Mais penosa coisa é a morte da alma que a morte do corpo, né? Mais terrível, né? É a morte da alma do que a morte do corpo. Porque a morte do corpo é uma libertação do espírito. O espírito volta para o seu real lar, né? E quando a alma morre, não. Então é mais ou menos isso que está escrito no texto. Gostei muito desse texto, muito bonito. Depois eu posso botar lá no grupo. Érica, tem alguma coisa para trazer para gente? Então, é bem curtinho esse material que nós temos, né? E é grandioso, porque nas leituras que eu fiz, me chamou muita atenção que todos aqueles que estavam lá a trabalhar aqui essa proposta, eles queriam sempre voltar para falar com o seu familiar ou fazer alguma coisa, enterrar os mortos, sempre querendo fazer alguma coisa, primeiro material, para depois falar ou seguir Jesus. Isso me chamou muita atenção, porque muitas das vezes nós estamos sempre nessa condução, né? Às vezes também falando assim, eu não vou porque está chovendo, como se nós fôssemos de açúcar. Ou então, eu vou fazer essa tarefa depois que eu fizer uma outra tarefa. Só para a gente pensar que eu tenho um companheiro de estudo que ele saiu do trabalho ontem um pouco mais tarde, e aí ele não conseguiria completar o compromisso dele do trabalho espiritual. Ele continuou no trabalho para dar conta ao trabalho espiritual, para fechar o trabalho, porque o primeiro é o trabalho espiritual, mas nós, muitas vezes, focamos as nossas questões mais nos bens materiais, não que não sejam importantes, são importantes como nós falamos aqui na noite de hoje. E esse material aqui, para mim, está como devemos seguir a Jesus. Eu estou lendo hoje, pelo material que eu tenho, do Evangelho dos Humildes, que muitas casas de Umbanda leem também, trabalham esses estudos por esse livro. E é um livro muito singelo. Isso me chamou muita atenção, nessa questão aí que eu acabei de falar, né? E tem aqui umas anotações que eu fiz em relação a esses versículos, que aí eu queria só ler aqui o final, o item 22, porque eu não vou me estender muito, não, porque tudo que vocês falaram e fechou com Caibachuta também é maravilhoso. Eu até anotei aqui que eu vou ler o material que eu tenho desse Duas Mortes, como você falou que é extenso, né? Então vale a pena também, quem estiver em casa, né, reler esse material. E aqui no item 22, está assim para mim, 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar a meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aí do livro aqui que eu falei, que eu acabei de falar, que é o Evangelho dos Humildes, está escrito assim, o 21, os que já compreendem a imortalidade da alma, sabem que a morte não existe. Quem já chegou a este grau de compreensão é um vivo, porque despertou para a realidade.
Os que não compreendem a imortalidade da alma e julgam que a morte é o fim de tudo, estes são os verdadeiros mortos espirituais. Dizendo Jesus aos seus discípulos que o seguisse, pois os mortos cuidariam do morto. Quis dizer-lhe: tu que já sabes que a morte não existe, por que te importas tanto com ela? Deixe que se interessem pela morte os que não compreendem a verdadeira vida. E aí, às vezes, eu me pergunto agora do que vocês falaram, né, e do que a gente está tratando na noite de hoje, e se fosse comigo, se eu tivesse um compromisso desse tipo, dessa monta, de um sepultamento, de um ente querido, como seria a minha atitude se eu tivesse um compromisso no trabalho espiritual? Né? Então, assim, não só a ideia, né, do cortejo, daquela questão da relação íntima com o ente, mas principalmente do que os outros iriam ver eu falar de mim se eu não estivesse no lugar. Porque numa experiência desse tipo, qual prevaleceria na minha consciência, em primeiro lugar? Se era a relação no mundo material, daquele compromisso, ou ir na minha tarefa espiritual, que é uma divulgação, seja qual for o trabalho, que acaba também sendo um trabalho dentro do nosso ambiente familiar, de um ambiente de dor, né? De um sepultamento também, de uma forma se a gente pensar dessa forma, né? Então, é uma consciência que a gente tem que estar estabelecendo, né? Em relação ao Senhor Jesus, ao trabalho com o Senhor Jesus, né? É isso. Então, gente, quer falar mais alguma coisa, Lívia? Não, só para eu fechar, isso que a Érica falou, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Nossa, eu achei assim, a carapuça serviu, entendeu? Eu sou muito assim, tipo, para eu fazer alguma coisa, não, antes eu vou fazer aquela coisa e só vou fazer aquilo quando eu terminar outra coisa. A gente não prioriza, né? Às vezes, o mais importante, a gente vai empurrando com a barriga. Não, depois eu vejo isso, mas é que eu não tenho tal coisa para fazer outra coisa, então eu só vou fazer. A gente leva isso em vários aspectos da nossa vida, não só espiritual, né? Você vê, eu sou espírita, que a gente chama o famoso espírita de berço, né? A vida inteira no centro espírita, mas só em 2018, né? Que eu peguei o Pentateuco para estudar, para ler. Antes eu só lia mais romance espírita leve, né? E bem pouco, não era nem muito. E não levava tanto a sério assim o estudo espírita em si. E hoje em dia eu estudo mais e tal. Então, eu tive que mais de 20 anos da minha vida, 25 anos da minha vida para, entendeu? Para poder, não, vou começar e tal. E quantas coisas a gente às vezes deixa de lado, né? E não, depois eu faço, entendeu? Depois, mas até quando a gente vai ter tempo, né? Essa vida aqui, ela acaba, né? Uma hora ela acaba, né? Até quando eu vou ter tempo para fazer tudo que eu estou empurrando com a barriga, né? E a vida espiritual está aí, ela é importante, né? O meu marido sempre fala isso, ele estuda a Bíblia, né? Ele fala, não, isso daqui é um compromisso, do mesmo jeito que a gente trabalha, que a gente tem que comer, tem que beber, que a gente tem que pagar as contas, a gente também tem que sentar e estudar, e ler a Bíblia, e ter um compromisso, pelo menos uma vezinha por semana, ou o tempo que dá, entendeu? Também é um compromisso, ele fala, um compromisso com Jesus, um compromisso com Deus. Então, eu acho assim, muito, sabe, isso me pega muito, o que eu falo é mesmo, e por que a gente deixa tanto de lado, né? Sendo que isso é o mais importante, né? Então, isso que a Érica falou me deu um estalo, né? Porque é verdade, é muito verdade isso que ela falou. Quer falar, Érica? Sim. Legal, Lívia, você se posicionar, porque às vezes a gente fica aqui meio que retendo as ideias, né, achando que vai desvirtuar o estudo, enfim. E nós nos distraímos muito, a verdade é essa. E é natural também, né?
mas a gente tem que ter muita atenção nisso, porque, principalmente, quando eu falo sempre dessa questão, né, nós estudamos a doutrina espírita nessa consciência latente o tempo todo. Eu não quero mudar o assunto, não, tá? Mas só vou trazer uma experiência rapidamente, que semana passada eu estudei debulhar em lágrimas, porque eu hoje leio a Bíblia como antigamente eu não lia, eu tinha um pavor, era uma coisa assim absurda, eu tive que fazer um tratamento, continuando esse tratamento. E aí, nos estudos que eu faço, eu comecei a estudar as epístolas de Paulo, e eu via nos versículos a ideia sempre do... Aí teve um versículo que veio sobre fé, esperança e amor. E na nossa compreensão é fé, esperança e caridade, dos livros que a gente... E a doutrina prega isso. E aí, no decorrer dos estudos, eu fui vendo cada versículo sempre com amor, com amor, com amor. Quando caiu a ficha do que a diferença do pensamento voltado para o amor, que a gente ainda não compreende, que a gente, quando pensa em amor, a gente pensa um amor muito material, ou então mais dos nossos, mesmo assim ainda muito limitado. E a ideia da caridade completamente diferente, gente, foi uma mudança de estado íntimo, tamanho que eu não conseguia me conter. E eu fui tão grata de ter conseguido alcançar isso para mim, porque assim, a partir de mim eu consigo mudar ao meu redor aquilo, a oração que a Lívia fez e que a leitura que a Suzana abriu na noite de hoje. Então, assim, nada está fora para cada um de nós, né? A gente recebe aquilo que a gente tem capacidade e é possível para cada um de nós, e a gente não pode perder as oportunidades. Então, é exatamente isso, essa mudança de estado íntimo a partir das nossas trocas, né? E esses versículos foi assim tamanho para mim também, mais uma vez. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vou pedir para a Érica fazer a prece final. Tá bom, Érica? Vamos sim. Vamos ser gratos ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, às oportunidades de estudos que nos chegam através das mídias sociais nos dias atuais, e dizer, Senhor Jesus, da gratidão que nós temos por estar estudando o Teu Evangelho de amor, e assim, de alguma forma, acender em nós essa chama viva que todos nós temos, porque estamos e somos filhos de Deus, à procura da nossa própria intimidade com a sua lei. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada aos benfeitores amigos que estão junto a nós, a nos sustentar, aos trabalhadores do Fé, Esperança e Caridade, que nos dão a oportunidade de estudo e trabalho nessa casa bendita, essa casa santa, e que em Teu nome, Senhor, nós agradecemos e pedimos a permissão para o término dos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto. Peraí. Peraí, de novo. Pronto. É porque veio um coraçãozinho da Fátima. Aí eu quis bater. Gente, um beijo e até semana que vem. Tchau. Beijo.